A tela que devora homens. Redes sociais, masculinidade e o caminho de volta para si mesmo. Há um experimento que qualquer homem pode fazer agora mesmo. Abra qualquer rede social e observe, com a frieza de um cientista, o que acontece com o próprio corpo nos primeiros 30 segundos. O coração acelera levemente. Os olhos percorrem a tela com urgência. A mão desliza para baixo, quase sem permissão. E então aparece algo. Um conhecido com carro novo, um influenciador exibindo o corpo esculpido, uma mulher atraente acumulando centenas de comentários entusiastas. O efeito é sutil, mas real. Por uma fração de segundo, você se sente menor. Esse momento minúsculo, repetido dezenas de vezes por dia, está silenciosamente remodelando a psicologia masculina de uma geração inteira. Não de forma dramática, mas como a erosão de uma pedra pela água, lenta, invisível e cumulativa. As redes sociais não inventaram as inseguranças masculinas. Descobriram, porém, como monetizá-las com uma eficiência que nenhuma instituição anterior havia conseguido. Para entender o problema, é preciso entender a arquitetura. Essas plataformas não foram construídas para conectar pessoas. Esse é o argumento de venda, não o modelo de negócio. Elas foram construídas para capturar a atenção e convertê-la em dados publicitários. Sean Parker, cofundador do Facebook, admitiu publicamente que a plataforma foi projetada para explorar vulnerabilidades psicológicas humanas. Não foi um acidente, foi engenharia. Essa engenharia encontra terreno especialmente fértil no impulso masculino por status e hierarquia. Do ponto de vista evolutivo, homens foram moldados por milênios para buscar posição dentro de grupos, demonstrar valor e competir por reconhecimento. Esse impulso não é fraqueza, é parte da arquitetura que permitiu à espécie construir civilizações. O problema surge quando ele encontra um ambiente para o qual não foi projetado. As redes sociais transformaram a busca por status em um jogo global e ininterrupto. Um homem que vivesse numa aldeia de 200 pessoas teria referências limitadas para avaliar sua posição social. Hoje, ele carrega no bolso um dispositivo que o expõe ao topo de 1% de tudo. Os corpos mais treinados, os carros mais caros, os relacionamentos mais estilizados. O cérebro, que evoluiu para ambientes locais e concretos, é forçado a processar um volume de comparação social para o qual simplesmente não tem capacidade. O resultado previsível é uma sensação crônica de inadequação, que raramente se nomeia, mas que se sente o tempo inteiro. Vale pausar aqui para olhar os números com honestidade. Pesquisas em psicologia social documentam consistentemente que o uso intenso de redes sociais está associado a maiores níveis de ansiedade, menor autoestima e uma percepção distorcida da própria vida em comparação à dos outros. O fenômeno tem nome técnico, comparação social ascendente, e seus efeitos sobre homens jovens são especialmente pronunciados. Porque essa faixa demográfica já está no período da vida em que questões de identidade e valor são mais intensas. Um jovem de 20 anos, que passa 3 horas por dia no Instagram, está sem perceber, submetendo seu cérebro a um ciclo contínuo de avaliação onde ele raramente sai vencedor. Esse ciclo não forja resiliência. Ele treina a dependência de validação externa como termômetro de valor próprio. Há uma camada adicional, que raramente aparece nas análises convencionais sobre tecnologia e saúde mental. As redes sociais distorcem também a percepção masculina das dinâmicas entre os sexos. Estudos sobre comportamento em aplicativos de relacionamento revelam padrões que qualquer homem com alguma experiência reconhece. Uma pequena porcentagem de perfis masculinos recebe a esmagadora maioria das interações femininas. O conceito de hipergamia, a tendência de buscar parceiros com status igual ou superior, que já existia nas dinâmicas humanas muito antes do smartphone, foi amplificado e tornado visível de forma sem precedentes históricos. O ponto não é usar esse dado para alimentar ressentimento. O ponto é que enxergar esse mecanismo com clareza é o primeiro passo para não ser governado por ele. Um homem que entra no aplicativo esperando que a tela lhe entregue conexão genuína, está operando com um mapa errado. E um mapa errado é mais perigoso do que não ter mapa nenhum. A resposta que muitos homens desenvolvem a essa percepção segue 2 caminhos igualmente problemáticos. O primeiro é redobrar o esforço de performance. Gamificar a própria existência para alcançar o status que o algoritmo recompensa. Construir uma vida para a câmera. É uma armadilha sofisticada, porque produz ilusão de movimento, enquanto mantém o homem preso à validação externa. O segundo caminho é o da raiva. A sensação de ter sido enganado por uma narrativa que prometia que bastava ser bom para que tudo se resolvesse. Essa raiva sem direção é energia desperdiçada. Ela consome por dentro, sem transformar nada ao redor. Existe um terceiro caminho, menos dramático, mais difícil e infinitamente mais produtivo. Ele começa com uma decisão contracultural: recusar-se a deixar que a validação externa defina o próprio valor.
Os filósofos estoicos não conheceram as redes sociais, mas conheceram algo estruturalmente equivalente: ambientes projetados para distrair o homem do que realmente importa, para fazê-lo buscar aprovação onde ela não pode ser genuinamente encontrada. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido, e ainda assim enchia seus cadernos privados com lembretes para si mesmo, de que a opinião alheia não tinha poder sobre seu caráter. Epiteto, que foi escravo e viveu despojado de quase tudo, desenvolveu uma filosofia inteira em torno da distinção fundamental entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa distinção é o antídoto mais eficaz para o veneno das redes sociais. O número de curtidas numa publicação não está sob seu controle. A atenção que uma mulher distribui no Instagram não está sob seu controle. O que está sob seu controle é a qualidade do trabalho que você produz, o comprometimento com sua saúde, a profundidade das relações que você constrói fora da tela, o rigor com que aplica seus valores mesmo quando ninguém está assistindo. E é exatamente esse terreno que as redes sociais treinam você a ignorar. Homens que decidiram reduzir drasticamente o uso dessas plataformas descrevem, quase invariavelmente, um padrão semelhante. Há um período inicial de desconforto, uma espécie de abstinência de estímulos. E depois, gradualmente, algo curioso. A percepção do mundo ao redor se torna mais nítida. O silêncio deixa de gerar ansiedade. O foco se aprofunda. O tempo antes fragmentado em checagens compulsivas se consolida em atenção real. A criatividade, que prospera no tédio e murcha na superestimulação, começa a ressurgir. A independência masculina, nesse contexto, não é slogan nem postura ideológica. É uma necessidade prática. Um homem que entregou o controle de sua atenção a um algoritmo, que calibra suas escolhas em função de métricas de engajamento, que busca nos números digitais a confirmação que deveria vir de dentro, esse homem não é livre, independentemente de quanto dinheiro tenha na conta ou quantos seguidores tenha no perfil. Isso não significa necessariamente deletar todas as contas. Significa algo mais sutil e mais difícil. Usar essas ferramentas de forma intencional, com consciência dos mecanismos que elas acionam, sem se deixar capturar pela lógica da validação constante. Significa entrar na plataforma com um propósito definido e sair quando ele for cumprido. Significa tratar a atenção como o recurso mais precioso que existe, porque é exatamente o que ela é. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar impresso na tela inicial de todo o smartphone. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele não estava falando de resignação. Estava falando da única forma de agência que é real e permanente. A agência sobre si mesmo. O scroll infinito vai continuar existindo. Os algoritmos vão continuar evoluindo. As dinâmicas de status e validação que as redes amplificam vão continuar presentes, porque refletem impulsos humanos que existiam muito antes do smartphone. A questão não é o que as plataformas fazem. A questão é o que você faz com o que elas revelam sobre você mesmo. Um homem que observa sua própria reação ao scroll, reconhece os gatilhos, entende os mecanismos e, a partir dessa consciência, faz escolhas deliberadas sobre onde investir sua atenção. Esse homem já deu o passo mais importante. Não o passo de deletar uma conta ou proclamar uma posição. O passo interno de recusar-se a ser conduzido por forças que não escolheu e que não servem aos seus interesses reais. Há uma diferença essencial entre o homem que se afasta das redes sociais por amargura, porque o jogo não o favorece e ele desiste, e o homem que escolhe direcionar sua energia de outra forma, porque compreendeu que aquele jogo específico não vale o que cobra. O primeiro está fugindo, o segundo está escolhendo. E essa diferença, invisível de fora, determina completamente os resultados que cada um vai produzir. Sêneca escreveu que o homem que não sabe para qual porto está navegando, não encontrará vento favorável. As redes sociais são um vento barulhento e constante, que empurra para todos os lados ao mesmo tempo. Saber ignorá-las quando necessário, é antes de qualquer coisa, saber para onde você quer ir. É um trabalho discreto. Não gera curtidas. Não vai aparecer em nenhum feed. E é exatamente por isso que vale tudo.